precisa ganhar, né? Exatamente. O Palmeiras precisa garantir a vaga para Libertadores para o ano que vem. E o Palmeiras está muito aplicado nesse momento na tentativa de chegar numa vaga direta para a Libertadores da América, né? E já chega de fracassos também para o Palmeiras nessa temporada. Então o Palmeiras pensa diretamente. O problema continua sendo a peça ofensiva do Palmeiras, se o Dudu entra ou não, né? Porque o William não vai jogar, foi expulso, isso já está definido. O Keno treinou ontem muito bem, foi um destaque do treinamento do Palmeiras. Ontem você falou do Pedrão. Ontem, não é Pedrão, né? Vitão. Pedrão, é zagueiro Pedrão mesmo? Zagueiro é Pedrão. O Pedrão treinou pelo time sub-20 do Palmeiras contra o time principal do Palmeiras. Viu que minha fonte é boa? O cara falou, vai subir em 2018. Não tá marcando ninguém, tá marcando o quê? O Daverson? Vai subir hoje. Vai subir hoje, Pascoal. É mais fácil. Tá de sacanagem, Pascoal. Consegue dar uma notícia, os caras só vêm com pedrada. Mas é verdade. Só pedrada. Tô mentindo, Sormani? Não. Só pedrada. Vai se consagrar no treino, Pascoal. O Palmeiras tem muita esperança de que esse garoto, que o Pedrão, faça realmente um bom papel nesse final de temporada e para a próxima temporada também já estará no grupo principal do Palmeiras. Essa foi uma das novidades. Felipe Melo tem treinado no Felipe Melo, entre os reservas? O Felipe Melo está fazendo um trabalho de recuperação física. Ele ficou um período afastado e sem trabalhar com o elenco principal. Agora ele está fazendo um trabalho de readaptação. Nunca viu, o Felipe Melo tá o dia inteiro na caixinha de areia. Parece que ele viu como você não pode afastar um cara? Faz sujeira no lugar certo. Lembra que ele dizia que podia, que era uma coisa? Não pode, cara. Como não? O Christian treinava depois separado. Por que o Palmeiras reintegrou o cara? Reintegrou porque ele é o ativo do clube, como o Cassino gosta de falar. Lógico que é. Ele foi reintegrado. Mano, não seja teimoso. Basta você analisar. Então me fala. Ele foi reintegrado porque ele ia entrar com o processo do Palmeiras. Sormani, não seja teimoso. Então eu vou te falar, não seja teimoso você, Sormani. Por que o Christian treinou separado no Corinthians? Olha, se ele aceitou a situação... Aceitou não, Sormani. Ele aceitou a situação. Sormani. O Felipe Melo não aceitou. Sormani, vamos lá. Eu vou me basear na declaração de um advogado que trabalha na área e um cara que cuida do setor. Vocês já devem conhecer o Santoro. O Santoro falou, cada caso é um caso, só que diante das provas ali, diante das evidências, se o cara não for boicotado, ou seja, se ele não for impedido de entrar no clube, se ele tiver profissionais que possam passar para ele a parte física, a parte tática, etc e tal, mesmo treinando em horários distintos, o clube está oferecendo condições de trabalho, Sormani. O próprio Felipe Melo disse que não colocaria novamente o Palmeiras lá no Os fatos mostraram que o jogador foi reintegrado, porque o Palmeiras ia ser processado pelo jogador, pelo staff do jogador, e ficou temeroso de perder. O que é mais um processo na vida do clube, Sormani? Por que o clube tem um departamento jurídico? Deixa processar, Sormani. O fato de tomar um processo não quer dizer que você vai perder. Eu não Simples sei. assim. Vamos parar com isso, gente. Isso eu não sei. O advogado começo a tomar processo, na minha opinião, na minha visão, foi feito um acordo de cavalheiros, na minha opinião. Porque o Felipe Melo custou muito caro, foi por isso. Na minha opinião, foi feito um acordo de cavalheiros, ganha-se tempo. É claro. O Palmeiras só briga por vaga na Libertadores e em dezembro, com o tempo, virar o desfecho. É óbvio que alguém deve estar vendo já um clube pro Felipe Melo no que vem. Se vocês estivessem tão preocupados com o contrato, por exemplo, o Felipe Melo, ele tem um gatilho dentro do contrato dele que ele ganha por jogo. Você sabia disso? Eu falei. Então. Falei aqui, 30 mil. Ele ganha 30 mil por partida realizada. A cada partida que ele não joga, Sormani, ele tá deixando de ganhar 30 mil. Ou seja, ele poderia acionar o clube porque ele tá deixando de ganhar 30 mil por jogo. Mas ele ia fazer isso. É por isso que foi reintegrado. Sormani, o fato dele ser reintegrado não quer dizer que ele vai ganhar os 30 mil por jogo. Ele não vai jogar. Lógico que não, mas se ele estiver trabalhando à parte, ele nunca vai ter a oportunidade de ganhar esses 30 mil. Se ele estiver treinando, o clube vai sempre poder alegar que ele não está jogando por questões técnicas. Mas o clube pode alegar da mesma forma. Tudo bem. Mas ele tem que trabalhar o dia a dia com o grupo. E ele não estava trabalhando. Ele estava trabalhando separado. O preparador físico, ele pode alegar o seguinte, Sormani, ele pega e fala, olha, o Felipe Melo está abaixo fisicamente do restante do grupo. Pode. Só que ele vai chegar no mesmo horário que todo mundo. E ele não estava. Ele estava chegando num outro horário. Ele treinava de domingo. Quando o time jogava no sábado e tinha folga, ele ia treinar. Ele não trabalhava no mesmo horário dos demais. Ele estava sendo marginalizado. Óbvio isso, gente. Com todo respeito, não sei quem é o doutor Santoro. Se ele falou isso pra você, ele falou aqui no ar pra gente. Eu não tava. Você não conhece o Santoro? Não tava. Não, mas não sobre o Felipe Melo. No dia que ele entrou, você tava. Sobre o Felipe Melo, ele não falou. Não era sobre o Felipe Melo, ele entrou no ar. Então, eu não sei quem é o doutor Felipe Santoro. Gostaria de conversar com ele, mas acho que é um equívoco da parte dele dizer isso. Só a minha opinião. O Corinthians, ele fez a mesma coisa com o Christian e o Christian não processou o clube. Só uma coisinha. Não, mas o Christian não quis fazer isso. Se ele assinasse com essa possibilidade,
Talvez o Corinthians tivesse feito outra coisa. Ele estava treinando separado, eu não sei qual é a história do Tava. Então, se ele quase fizesse 7 isso, meses. provavelmente o Corinthians iria reintegrar. Isso é marginalizar um profissional. Ah, eu gente. não acho. Claro Eu acho que o clube pô. não tem medo de tomar processo, ainda mais Bom, clubes isso é que outra têm advogados aí extremamente conceituados Isso é outra que possam fazer uma defesa plena. Gente, foi um acordo. É óbvio que sim. Foi um acordo até Inclusive dezembro. porque o Felipe Melo, Benja, Pra ele custou evitar- muito caro pro Palmeiras. Você e se você faz evita- isso, você deprecia o produto. E Tanto é que outra- o Corinthians emprestou o Christian pro Grêmio sem ganhar nada E em outra, cima. Tá e pagando outra, a você parte do tira uma salário. polêmica do ar, porque cada vez que o Cuca vai na entrevista, isso que eu quis lembrar. E o Felipe Melo? É mais por Agora causa não tem. disso Cadê o Felipe Melo? do que por medo de treinando aí. processo, gente. Entendeu? Eu Hã? queria fazer uma crítica. Não, mas o processo, processo se entra e perde, é uma quantia considerável. É, lógico. Então o Palmeiras... Não seria uma A informação que eu tenho, o salário dele. a informação que eu tenho é exatamente essa. O Palmeiras o foi inteligente. reintegrou para evitar o processo. Gente, foi um acordo. Eu acho que o Palmeiras o reintegrou para evitar um clima ruim, um clima polêmico. Vocês dois têm... um clima bélico. Gente, os dois têm razão. Esse tem razão, o Sormani tem razão. Exato. E Vocês dois têm razão. E o Benjamin deu informação absolutamente correta. Até dezembro, eles estão angariando tempo para chegar em dezembro. Por que ele foi reintegrado? O Palmeiras não temia um processo? Temia sim. claro que temia temia, sim. O mas Palmeiras temia temia. o pro- não, mas não é só- processo. não é só o o Palmeiras processo, temia o mas tô dizendo que processo. Advogado com medo de processo é igual policial com medo de bandido. Não é isso. Processo, não é isso. desgaste, Mal-estar. Vocês dois têm razão. Vocês dois falam as Não, eu também eu acho que ele fala também é verdade. Mas só que ele não entende o que eu estou falando. Eu ele não, entendi, mas eu só não concordo. Desculpa, não entende a palavra. Você não. Eu abraço a causa dele. Ele não abraça a minha. Quando a minha causa, Abraça ela é a causa verdadeira. dele, vai, por Você tá favor. querendo? Eu vou te dar um abraço. Tem que bom. abraçar. Meu amigo de almoço. Isso, abraçou a causa. Pra ser a causa, Sormani. O rapaz queria falar lá. Deixa o Cassino, ele queria falar mal de mim. Vou ficar até aqui. Antes de você falar, eles se abraçaram, mas o Flavio, como é que abraça a causa? A causa geralmente vem num papel, assim, Não é né? a calça, é a causa. Vem no É papel. a seleção brasileira que eu imprimi. Chegou a causa pra mim, eu sou advogado. Abraça. Se a causa é boa, se a causa é ruim. Fala, Cassino. Não, eu tô olhando, mas o Mano tá ali. Por isso, eu sabia que a raquetada ia vir ali. O Mano, ele começou, né, a explanação dele falando do Daverson, né, que o Pedrão marcou o Daverson é a mesma coisa de não marcar ninguém. Na minha opinião, muito cedo ainda para fazer uma análise tão negativa sobre um jogador, no caso o Daverson. Depois da Copa eu avalio o Daverson, O jogador, ele chegou há pouco tempo na Europa, Da próxima? ele Não. ainda está se adaptando Copa do ao Catar, futebol tudo bem? brasileiro, ponto. Eu Dá pra você cansei tomar de uma fazer jogos do Daverson pelo Campeonato Espanhol. E o Daverson é sim um bom jogador. Ele vai dar Bom quanto? muitas... Ainda bom, eu não estou falando que ele é craque, que ele é gênio, que ele é monstro. Ele ainda é bom jogador. E ele ainda dará muitas alegrias à torcida do Palmeiras. O senhor pode escrever. Eu torço pra que isso aconteça, seu Cassino, mas qual que é o prazo que eu tenho que fazer a análise Quanto então do tempo a gente Daverson? tem? Olha, Gente, por a gente exemplo, tem. sinceramente, um cara que chega Até no depois meio, da Copa do Catar, o cara tudo que bem. chega no meio do campeonato, o cara que não tem a pré-temporada, o cara que está jogando no futebol europeu há muitos e muitos anos, eu contaria com o Daverson em altíssimo nível pro começo do ano. Agora, Cassino, o que vier é lucro. Cassino, Agora, o que um cara vier que é custou lucro. o que custou, tá certo? Custou uma quantia considerável, 5 assim como milhões o de Borja euros. também. Um cara que custa 5 milhões de euros, Cassino, ele já precisa chegar mostrando serviço ontem, não é hoje. Perfeito. Ele precisa chegar aqui no Brasil, passar eu pela discordo. alfândega e mostrar eu serviço. discordo. Como não? Você tá de brincadeira, Eu eu sou sou- São Paulo. eu sou Não, obrigado a Cinco acreditar. Paulo. Mano, É o Zezinho das eu Couves. sou mano, obrigado não a é- discordar de não é- você. não é Futebol porque- não é assim. O futebol é uma linguagem não. universal, quer dizer, a bola lá na Europa é diferente da bola daqui. então A bola lá você é um me losango. permite. Você tá de Então, brincadeira. por você, o São Paulo não teria tido o Dário Pereira. Com relação aqui. Quando o Dário Pereira chegou do Uruguai, Eram outros tempos, Isso, Benja. não era outro O Raí tempo. o Raí hoje no São Paulo, talvez ele não tivesse o tempo que ele teve no passado. O Raí demorou 2 anos pra dar certo no São Paulo. Hoje o futebol é imediatista, Benja. Mas isso não é, Infelizmente não é, é. eu algo discordo. lógico. Não é Tem porque- jogador- sabe por quê? Sabe tem por quê? jogador que É- vem fora, mano, e Você em trata 3, os caras 4 como jogos, máquina. Ele já Ô. começa a render. Isso é uma verdade. Mas, ô, Tanto Cassino- estrangeiro- Então, só rapidinho. Tanto estrangeiro como jogador que vem da Europa. Só que tem jogadores que demoram mais. Quer dizer- Tá sendo claro. Mas que hoje, tá Cassino, certo. a Peraí, deixa eu pressão é fazer uma muito pergunta. maior. Você quer dizer, então, se o cara custa caro, ele é obrigado a chegar no não dia é seguinte e assim. jogar bola. Se não jogou, faz o No quê? dia seguinte Devolve. não, mas o futebol é muito mais imediatista hoje do que era no passado. Principalmente pelo fato da internet e da Então informação faz mais o que rápida. hoje? O cara chegou, se em 2 jogos ele não marcar 10 gols, manda embora? Tem jogadores, Benja, que tá na cara. Então que você não manda dá ele embora, o certo. Borja?
Não, o Borja não. Por quê? O Borja não, porque eu acredito que o Borja possa dar certo, diferente do Davidson. Então não é o dinheiro. O Davidson, Beija, com todo respeito a ele, mas eu acho ele um jogador aí mais limitado. Não tô discutindo o isso. Borja eu já vi jogar muito. Tô discutindo. Você Davidson, falou. eu tô falando que eu O vi teu jogos argumento dele foi na Europa, dinheiro e não foi qualidade. O teu argumento foi: o Davidson custou 5 milhões de Mas como é que você vai jogar fora um jogador que custou o que o Borja custou? O jogador mais caro da história do Palmeiras em termos de O Davidson contratação. custou 5 milhões de euros. Mas também. nem se aproxima Metade do valor do investido Borja. na contratação do Borja. Mas então nem você se tá- aproxima. então você está discutindo dinheiro, A não metade do qualidade. valor, também. O Everton Quando você Ribeiro, diz o Flamengo respeito do pega o ativo Everton do clube, Ribeiro e manda embora. Você gosta de usar um termo que está na moda, que é ativo de clube. Eu não Você falo isso. Usa. Não. Você é um Mr. Clichê. Eu vou falar com Não me Usa coloque assim. nessa mediocridade, não. Usa velho. assim, nossa, vai ser uma porrada no cassino. Não, em todos, eu já falei. Cara que exagera em clichê Eu não uso é falta de ativo vocabulário. time. Eu não Ué, tenho mas direito que de você fazer. já usa? Que o Ativo Beija de usa? time o quê? O Benja é sunga de crochê. Negócio de overlap. Ele usa. Quem usa é o Gabeira. Lembra? Mas ó, o Gabeira negócio é o usava. seguinte, se você faz um investimento pesado no jogador como foi feito no Borja, Benja, tá na cara que você não pode abrir mão do cara no primeiro mês que ele não der certo. Tá na cara, é evidente Você isso. não pode abrir mão de ninguém. Mas o fato de você ter um jogador que muitas vezes você pode ter investido uma quantia e esse cara tá dando murro em ponta de faca, não tem jeito de dar certo. Ainda mais com esse negócio de informação hoje, a internet, se você vai postar alguma coisa aqui, daqui 3 minutos no Japão já pode estar virando um negócio que é uma bomba atômica. Não tem jeito, Pascoal. Hoje, a internet, o acesso à informação é muito fácil, é muito rápido. Então, o imediatismo está presente. O jogador de futebol, Cassino, ele principalmente quando ele tem uma expectativa muito grande em cima dele... É uma fórmula exata, Mas mano. é Tem isso, cara que Pascoal. chega e joga, Antigamente, tem cara por que exemplo, chega o e Raí. não joga. O Raí, se ele estivesse jogando mal, por exemplo, quando ele chegou, Pascoal, ele só ia ter talvez um pouco de crítica da torcida daqui uma semana. O Raí voltou porque da não tinha França, internet, não tinha Orkut, o Raí não tinha chegou, Facebook, o Raí não chegou tinha da Twitter, França, não tinha Instagram. o Raí chegou da França numa noite, Mas ali era um jogador consagrado. Era um jogador consagrado. Era uma tarde de domingo. O Raí, quando chegou Era uma no São tarde de Paulo, domingo. Ele Final do Paulista. esquentou o banco um tempão. Lógico, ele foi dar certo depois de um que ano. O Raí jogou bola. O que eu quero dizer é o seguinte, não existe uma fórmula exata. Tem jogador que chega, tanto estrangeiro como brasileiro que chega da Europa, que chega, veste a camisa e detona. Hernanes. Exatamente. Você acha o Davidson melhor que o Borja? Não, não acho melhor que o Borja. Eu acho o Mas Borja a mais discussão jogador. é outra. Só que eu defendo o Davidson com fatos. Eu fiz 3, 4 jogos dele pelo Levante na temporada passada. E ele jogou, não média, de forma média, ele jogou muita bola. Quantos gols ele fez nesses 4 Eu jogos? preciso checar, de memória eu não sou Ué, PVC, mas- o PVC sabe tudo, essas coisas eu não sei. Mas dos jogos Você tá falando que ele com tanta fez, convicção, ele você deu deveria trabalho. lembrar dos Ele gols. fez gol contra o Barcelona e fez gol contra o Real O Madrid. William José também fez. E é bom jogador. Você tá louco? Eu vou embora. Então, Não, é você bom vai, jogador, não, você é bom vai. jogador. O que ele falou? O Onde você vai? jornalista Sabe o que ele brasileiro, falou? o torcedor brasileiro tem mania de jogar jogador no lixo. Por você, por exemplo, o senhor Casemiro estaria no lixo. Não, Isso pelo é outra contrário. seleção Pelo brasileira. contrário. Eu não falei Uma isso. salva de palmas. Pega o jogador, amassa, ó. Ô, E vai vem cá, na escalação. por ele, Não, Cassino, agora você engoliu ele. Mas Por eu não ele, falei nada do Casemiro. por ele, o O senhor Jô, pega e prova. por ele, o Jô estaria no lixo. Não, no Aí lixo não não. falei do Sim, jogador, senhor. no Lixo não. Você desceu o pau. momento algum eu falei isso. Você Peraí. falou ex-jogador. Não, peraí. Ele Eu não falei falou? jogador. Eu falei que eu não contrataria o Jô. Não, Eu falei, não foi é um cara assim, que tá não. jogando na China, é um cara que hoje não credencia nada. O retorno dele é o Corinthians. Quebrei a cara. Só que do Casemiro, por exemplo, o senhor se não fazendo em provar, é porque eu tô quase Você indo desceu embora. o pau no Ele falou que o Casemiro. William José é um bom jogador. Você tá de Você desceu o brincadeira. pau no Casemiro. O William José, peraí, o que é o seu parâmetro de bom, Cassino? Por É um exemplo, cara que só pra no eu ter uma Campeonato noção. Espanhol, por exemplo, na última Se o William José é temporada, bom, ele foi o brasileiro Ibra- que o mais Ibra é o gol quê? fez. Ele foi o brasileiro que mais gols fez. Mas o Ibra é o quê pra você? Não, O Ibra é craque. Você Vocês não tá podem banalizar, não. Peraí. Falar que o cara é bom jogador, vocês estão de brincadeira. Bom jogador é uma coisa, craque é outra. Gênio é outra. Pera, um por vez. Bom jogador? Pera, um por vez. Você está desvirtuando de novo a Desvirtuando o quê? discussão. Ele falou um negócio que nisso ele tem razão. Com relação Por a quê? você, Casemiro não estava Eu não aí. falei nada do Jonas Casemiro, não falou, fala bobagem, desceu não fala o pau. bobagem, não fala bobagem. Agora nisso ele tá. Quem está com a razão? Índice Palmômetro. Quem acha que é humano, palmas. Peraí, o cara falou que o William José é bom jogador, vocês vão falar que ele tá com a razão? Quem acha que o Cassino agora engoliu o mano? Ué, isso mostra que vocês conhecem pouco de futebol. Bem pouco, inclusive. Falou o cara que conhece. Por o Jô, exemplo, ó, uma porcaria. Não falei que é uma vem. porcaria. Não falei que é uma Casemiro, porcaria. não serve. Não falei que é uma porcaria. Tite não volta, Vamos lá. vai dar Tite, certo. O Wagner Love, ele é bom jogador. Bom jogador, ponto. O Wagner Love é muito mais jogador do que o William José, por exemplo. Mas ele não falou que é craque. Mas a partir do momento que ele fala que é bom jogador, tudo pro Cassino é bom jogador. Eu nunca vi ele falar que não. o jogador é Eu critiquei, ridículo. gente, Me sinto já. um jogador horroroso.
Um jogador horroroso. A luta O atual camisa 10 do São Paulo não poderia nem abrir a maçaneta da porta de entrada do clube. Isso prova que ele tá pegando no pé do Cueva. O Cueva não é um péssimo jogador. Oswaldo Peixoto Júnior falou assim, vocês podem mandar seus tweets aqui pra mim que eu vou ler. #FS Rádio Brasil.